Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa técnica mental que é, olha, muito simples, mas ao mesmo tempo incrivelmente poderosa. A ideia é aprender a controlar aquelas nossas reações impulsivas e, no fundo, reprogramar o jeito como a gente enxerga o mundo. Para a gente começar, uma pergunta que todo mundo vai se identificar. O que é que te tira do sério, sabe? Pode ser aquela mensagem no trabalho, um trânsito impossível, uma notícia ruim. Todo mundo tem aqueles gatilhos que fazem o sangue ferver. E essa sensação é uma coisa quase que universal, né? Acontece alguma coisa e a nossa reação é pá, imediata, quase sem pensar. Essa descrição aqui é perfeita. É como se a gente pisasse fundo no acelerador da impulsividade sem nem ver. É aqui que a gente chega no ponto central da nossa conversa de hoje. E se a paz não for algo que a gente fica esperando acontecer? Sabe, tipo, quando tudo lá fora estiver perfeito, mas e se ela for, na verdade, uma escolha? Uma escolha ativa que a gente pode fazer aqui dentro, a qualquer momento. E essa aqui é a ferramenta. É uma frase, uma única frase que a gente repete mentalmente bem na hora da tensão. Eu poderia ver paz em vez disto. Parece simples demais, né? Mas o mecanismo por trás disso é o que muda completamente o nosso estado mental. Ok, então vamos entender isso melhor. Como é que uma simples frase pode ter um impacto tão grande? A gente vai analisar agora os 5 mecanismos principais que fazem essa técnica funcionar de verdade. Olha só, são esses 5 pilares. Primeiro, a gente vai ver como ela interrompe o nosso piloto automático. Depois, como ela cria um espaço para a gente respirar e pensar. Em terceiro, a mudança de foco, que é genial, do problema para a nossa percepção. Quarto, como usar a frase como um antídoto rápido. E, por fim, o desenvolvimento de uma disciplina mental gentil. Vamos passar por cada um deles. O primeiro mecanismo é a interrupção. É bem visual aqui, né? À esquerda é o nosso normal. Vem um estímulo e pronto, reação imediata. Agora olha à direita. A técnica simplesmente coloca uma pausa ali no meio. E essa pequena pausa, gente, ela muda tudo. Ela dá pra gente o tempo de escolher uma resposta em vez de só reagir. É como tirar o pé do acelerador antes de bater. E aí, uma coisa leva a outra. Esse é o segundo mecanismo, a criação de um espaço mental. Quando a gente pausa, a gente para de ser refém daquela primeira impressão negativa, sabe? Aquele julgamento rápido que já dispara raiva ou ansiedade. Essa pausa abre a possibilidade de enxergar a situação de um outro jeito. A mente ganha um fôlego. Agora a gente chega no terceiro mecanismo, que talvez seja o mais profundo de todos. Essa mudança de foco não é um ajustezinho, não. É uma transformação completa de onde a gente coloca a nossa atenção. O ponto principal aqui é este. A nossa paz interior não pode ficar dependendo do mundo lá fora mudar. Ficar esperando que as pessoas mudem, que as circunstâncias melhorem, isso é uma fonte que nunca seca de frustração. A verdadeira virada de chave acontece aqui dentro. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito brilhante. O nosso foco comum é sempre no desastre externo, o erro que o outro cometeu, a situação que é injusta. A técnica convida a gente a fazer um movimento, tirar o foco disso e colocar no único lugar que a gente tem controle de verdade, o nosso próprio olhar, a nossa percepção. Se o olhar muda, a experiência toda do fato também muda. O quarto mecanismo é o uso da frase como um antídoto imediato. Em um momento de estresse máximo, usar essa pequena variação, eu poderia ver paz nesta situação, é como aplicar um remédio direto na ferida. Você não está negando que existe um problema, mas está introduzindo a possibilidade de ter uma experiência interna diferente em relação a ele. E finalmente o quinto mecanismo. É muito importante entender que essa prática não é uma luta, não é para reprimir os pensamentos. É justamente o contrário. É um treino gentil que nos leva a uma liberdade que a gente nem sabia que tinha. O nome disso é disciplina gentil da mente. A palavra-chave aqui é gentil. Em vez de sair na porrada com a raiva, a gente simplesmente escolhe um outro pensamento e coloca ali, do lado dela. Com o tempo, a gente vai percebendo que não somos escravos dos nossos sentimentos. Existe uma liberdade interna de escolher uma perspectiva de paz. Então, na prática, no dia a dia, como é que se faz? É um processo de 2 passos bem simples. Primeiro, só reconhecer um impulso, de reagir, sem se julgar por isso. Ok, estou com raiva. E segundo, introduzir de forma gentil a escolha. Eu poderia ver paz em vez disto. É só isso. O objetivo final de tudo isso, o jogo de longo prazo, é o que a gente chama de reeducação da percepção mental.
Não se trata só de gerenciar o estresse do momento, mas de, aos poucos, treinar a mente para ela se observar e, fundamentalmente, mudar o jeito como o mundo é interpretado. Para a gente fechar, fica essa reflexão. E se a paz não for um destino lá longe ou um prêmio que a gente ganha quando tudo estiver perfeito? E se ela for, na verdade, uma escolha que está sempre disponível a cada segundo, bem aqui, dentro da nossa própria mente?